Fui um falso jovem mestre por 10 anos, com glória e status ilimitados, mas quando o verdadeiro jovem mestre voltou, instantaneamente me tornei um prisioneiro. O mais chocante é que ele realmente se uniu à minha pequena irmã aprendiz, que eu criei com minhas próprias mãos, para me caluniar como um cultivador demoníaco. Eles disseram que eu machuquei meus companheiros discípulos, roubei o tesouro supremo da seita, a pérola Chuan Celestial, e até disseram que eu cultivei o maligno estandarte das 10.000 almas. Enfrentando essas acusações obviamente falsas, eu admito alegremente porque tenho um sistema de nível divino. Transformar calúnias em realidade. Quer me caluniar, né? Satisfaço vocês, satisfaço todos vocês, mas não chorem. Neste momento, no salão do julgamento da seita Tianshuan, no assento principal, meu mestre, Liu Bingshui, perguntou friamente, Xu Shen, você se declara culpado? De repente, levantei a cabeça, com um rosto cheio de confusão. Mestre, de que sou culpado? Quem sabe? Seu rosto afundou e repreendeu, discípulo rebelde. Ainda ousa fingir estar confuso? Você caiu no caminho demoníaco, machucando seus companheiros discípulos. Roubando o tesouro, pensando que fingir ser estúpido pode enganar a todos? Estou completamente confuso. Mestre, de onde você ouviu essa notícia? Isso é absolutamente impossível. No entanto, Liu Bingshui balançou a cabeça com um olhar de decepção. Discípulo rebelde. Você não vai desistir até ver o rio amarelo, não é? Este assunto foi testemunhado pessoalmente pela sua pequena irmã aprendiz. Ele disse que viu você matar um irmão mais velho com um poder demoníaco e roubar o tesouro com seus próprios olhos. Como pode ser falso? Irmã aprendiz, testemunhou pessoalmente. Seu talento é baixo. Então gastei todos os meus recursos para encontrar tesouros celestiais para ele. Fui eu. Quem transformou um mortal em um gênio do núcleo dourado? Sem mim, ele teria congelado até a morte em algum canto há muito tempo. Minha bondade para com ele é como a de renascimento. Mesmo que eu realmente caia no caminho demoníaco, ele nunca me trairia. Impossível. Liu Bingshui ordenou. É você? A evidência fala por si. Alguém. Chame a testemunha. Assim que as palavras foram ditas, uma figura graciosa entrou lentamente. Era Shen Yui. Ele olhou para mim de soslaio, um traço de vergonha brilhou em seus olhos. Mas rapidamente voltou ao normal. Em seguida, curvou-se ligeiramente. A voz não era alta, mas cada palavra era devastadora. Mestre, eu testemunhei pessoalmente este assunto. Foi o irmão sênior Xu Shen quem fez isso. Essa pintura realmente perfurou meu coração instantaneamente. Eu estava incrédulo, mas naquele momento, 4 pessoas entraram pelo portão. Meu pai, minha mãe, minha irmã, e aquele verdadeiro jovem mestre, Xu Seng. Assim que minha irmã Xu Onglin entrou, ela apontou o dedo para o meu nariz e me repreendeu. Xu Shen, seu ingrato. Nós o alimentamos e cuidamos bem, e você ousa machucar seus companheiros discípulos e roubar tesouros? Eu olhei para os rostos indiferentes de meu pai e minha mãe, e para o rosto nojento de minha irmã. Olhei para o sorriso zombeteiro no canto da boca de Xu Seng e para os olhos envergonhados de Shen Yuan, que não ousavam me encarar. Eu entendi instantaneamente, como as centenas de calúnias anteriores, desta vez. Ninguém a ameaçou. Tudo isso foi para agradar o verdadeiro jovem mestre Xu Seng. Shen Yuan preparou uma armadilha ativamente, e meus pais adotivos. Minha irmã, todos sabiam disso. Eles ainda escolheram favorecer Xu Seng. Naquele instante, meu coração doeu a ponto de eu não conseguir respirar. Eu era órfão. Há 10 anos, fui adotado pelo casal Xu Chengxiong porque eu me parecia com o filho perdido deles. Então me tornei o falso jovem mestre da seita Chuan Celestial. Todos obtiveram o que queriam e se sentiram à vontade. Eu pensei que os dias continuariam assim. Quem diria que o verdadeiro jovem mestre Xu Seng voltaria e meu status cairia drasticamente? Mas eu não me importei. Eu até me senti culpado por ocupar o lugar dele por 10 anos. Eu tomei a iniciativa de mostrar fraqueza e agradá-lo de todas as maneiras possíveis, mas este Xu Seng insistiu que eu estava fingindo fraqueza e me atacou por todos os lados. Ele me caluniou por espiar a irmã sênior tomando banho. Me caluniou por roubar a tribulação da irmã júnior. Encontrei facilmente evidências dessas calúnias vulgares. Para poupá-lo, só entreguei as evidências aos meus pais adotivos. Pensei que eles me fariam justiça. Nunca imaginei que eles destruiriam as evidências diretamente e me persuadiriam. Seng-er ainda é uma criança, apenas admita. Para não afetar sua reputação. Fiquei estupefato na hora. Minha reputação não é reputação?
Eu recusei e me preparei para esclarecer as coisas, mas no segundo seguinte, a mãe rasgou as provas que eu tinha guardado, todas as testemunhas originais se voltaram contra mim e a vítima insistiu que fui eu quem fez. Essa natureza é simplesmente sufocante, eu entendo muito bem. Eu tenho outras maneiras de provar minha inocência, como fazer um juramento celestial, até mesmo danificar minha alma. Mas, não há necessidade. Eu temo que se eu continuar fazendo barulho, eles vão achar que eu sou insensato, então eu admito ativamente, apenas para retribuir os 10 anos de criação. Mas eu nunca esperei que minha concessão fosse trocada por... A vingança de Shu Seng se intensificou. Ela realmente me caluniou tão facilmente, me acusando de roubar tesouros mágicos, roubar pílulas medicinais, roubar lanches, em apenas 2 meses. Quase todo o clã foi roubado por mim em sua boca, e todo o clã acima e abaixo. Na verdade, todos acreditaram. Só agora eu entendo a verdade. Não é importante. Eles só querem agradar Shu Seng, a verdadeira jovem. E Shu Seng não queria realmente me caluniar. Ela está apenas realizando um teste de obediência, testando minha reação, testando a posição dos discípulos, testando o amor de seus pais por ela. Agora parece que o teste foi um sucesso. Então, ela ousa me caluniar por ter caído no caminho demoníaco e prejudicado meus companheiros discípulos. Desta vez, não é brincadeira de criança. Ela realmente quer me matar. Nesse momento, a voz impaciente da minha irmã, Shu Onglin, soou novamente. Shu Shen, fale. Acha que pode escapar fingindo ser mudo? As palavras de Shu Onglin me trouxeram de volta à realidade. Eu levantei a cabeça, olhando para ela friamente. O que você quer que eu diga? A verdade sobre este assunto. Vocês não são os mais claros? Meu olhar passou como uma espada afiada por Shu Onglin. Shu Changxiong, Su Yunxi, Shu Seng. Shen Yue e os 5. Shen Yue abaixou a cabeça envergonhado, os olhos de Shu Onglin vacilaram. Até mesmo o sorriso no canto da boca de Shu Seng ficou rígido. Meus pais adotivos, Shu Changxiong e Su Yunxi, ainda estavam calmos. Su Yunxi abriu a boca fingindo confusão. Shen Yi, o que significa nós sabemos a verdade? Não foi sua irmãzinha sênior quem denunciou? Então, o estilo dela mudou repentinamente. Com um tom frio, mesmo que você roube pequenas coisas, não pode se arrepender em face de grandes questões de princípio. Mãe acredita em você, mas o salão da disciplina presta atenção às evidências, apresente evidências para provar sua inocência. Ouvindo isso, virei a cabeça para olhar para meu pai adotivo, mas ele acenou com a mão. Não se importando nem um pouco, esta também é a intenção desta obra. Eu ri. Meu coração também está completamente frio. 10 anos de convivência, será que eles ainda não sabem? Que tipo de pessoa eu sou? Quem questiona? Quem prova? Agora eles querem que eu prove minha inocência. Shen Yu está difamando infinitamente com sua boca. Eles não conseguem ver? Claro que eles conseguem ver, mas simplesmente não desmascaram, só porque o instigador é o filho biológico deles. O filho adotivo merece sofrer esse tipo de injustiça? O que me deixa ainda mais frio é minha irmã Júnior e aqueles discípulos que me criticam verbalmente por escrito. Shen Yue, eu que a criei, e aqueles discípulos. Quem não recebeu minha graça nesses 10 anos? Agora, para agradar o jovem mestre Shu, eles não hesitam em me trair e me caluniar. Justamente nesse momento, Shu Seng disse triunfante, irmão, por que você não fala? Shen Yue também o aconselhou apressadamente, irmão sênior, apenas admita. Eu não prestei atenção neles, mas fiquei olhando fixamente para meus bons pais. Você realmente quer que eu prove minha inocência? Estou disposto a dar-lhes uma última chance. 10 anos de criação. Mesmo um cachorro tem sentimentos, desde que eles acreditem em mim uma vez. No entanto, Su Yunxi disse categoricamente, claro, não prove. Naquele momento, o último traço de afeto que eu tinha por ele se dissipou. Ha 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 ha. De repente comecei a rir alto. Mestre Liu Bingshui repreendeu com raiva, desapontado, discípulo, do que você está rindo? Parei de rir, meu olhar varreu cada pessoa no corredor. Vocês não estão dizendo que eu caí no caminho demoníaco? Sim, eu sou um cultivador demoníaco. Fui eu quem matou as pessoas, fui eu quem roubou os tesouros, cada palavra minha. A voz rouca e baixa, essas palavras chocaram a todos. Especialmente Shu Changxiong e sua esposa. Eles sabiam muito bem que tudo isso era uma calúnia de Shu Seng. A razão pela qual eles não desmascararam foi apenas para me dar uma lição e me fazer obedecer.
Mas eles nunca esperaram que eu admitisse tudo, e o tom de Suyun-Shi instantaneamente se tornou antinatural. Shen-er, até a expressão de Shu Changxion mudou. Eu sorri ironicamente. O que? Minha admissão não é o que vocês queriam. Para quem vocês estão mostrando essa expressão agora? Então, repeti novamente. Sim, tudo foi feito por mim. Ao ouvir minhas palavras, Xuanglin foi a primeira a reagir, repreendendo severamente. Bom, você é realmente um cultivador demoníaco. Venham! Levem essa besta para mim. Olhando para sua impaciência, o sarcasmo no canto da minha boca ficou ainda mais intenso. No segundo seguinte, dezenas de discípulos executores da lei me cercaram e me atacaram, e o ancião à frente. Estava até no pico do núcleo nascente, enquanto eu apenas construía um núcleo nascente. No entanto, eu não tinha nenhuma preocupação, apenas porque havia um segredo. O dedo de ouro de um viajante, um sistema de transformar calúnias em realidade, contanto que eu admita em público. Não importa quão ultrajante seja a calúnia, ela se tornará realidade. Eu quase havia esquecido sua existência. Mas agora, Shu Seng está sendo muito opressor, os pais são extremamente parciais. Matando o filho para tomar sua esperança, alegres com a morte. Então eu admiti diretamente, e com certeza. A voz do sistema soou instantaneamente em minha mente. Jin, o hospedeiro admite ter caído no caminho demoníaco. Parabéns por obter a técnica de nível divino, a arte demoníaca devoradora do céu. O núcleo nascente nato é automaticamente transformado no reino da transformação divina do caminho demoníaco. Jin, o hospedeiro admite ter matado companheiros discípulos. As regras do sistema apagam automaticamente duas. Jin, o hospedeiro admite ter roubado o tesouro supremo da seita. Parabéns por obter o tesouro sagrado, a pérola misteriosa dos 7 céus. Ufa! Uma força antiga, misteriosa e poderosa instantaneamente inundou todo o meu corpo. Meu cultivo, sob a bênção da arte demoníaca devoradora do céu, rompeu diretamente para a transformação divina. Reino da transformação divina, sentindo a distância aterrorizante dentro do meu corpo, olhando para os discípulos da lei que vinham me matar. Um sorriso surgiu no canto da minha boca, e eu cuspi 2 palavras friamente: formigas. Assim que as palavras caíram, levantei meu pé e pisei pesadamente. Todos ficaram chocados, especialmente os instigadores, Shu Seng e Shen Yui. Seus rostos estavam cheios de horror. Caluniar-me como tendo caído no caminho demoníaco era uma trama que eles haviam planejado. Mas agora, como diabos eu sou realmente um cultivador demoníaco? Shen Yui foi a primeira a reagir. Sua voz estava aterrorizada. Você é realmente um cultivador demoníaco? Um sorriso sarcástico surgiu no canto da minha boca. Realmente? Minha boa irmã Júnior, em seu coração, eu não deveria ser um cultivador demoníaco há muito tempo? O rosto de Shen Yui ficou rígido. Falei por impulso. Eu dei um sorriso frio. Você não consegue nem falar claramente. Para que serve essa língua? Assim que as palavras caíram, levantei minha mão e usei meus dedos como uma espada. A espada cortou. A energia da espada viajou pelo vazio e cortou diretamente a língua de Shen Yui. Um grito miserável ecoou pelo salão. Todos ficaram assustados com essa cena. Mestre Liu Bingshi ficou atordoada e furiosa. Discípulo rebelde, você ousa aleijar seus companheiros discípulos em público? Você realmente acha que tem um pouco de força? Você pode fazer o que quiser? Depois de dizer isso, ela me atacou. Liu Bingshi está no estágio intermediário da transformação divina. Eu estou apenas no estágio inicial, mas não tenho medo algum. Mas eu não planejo enfrentá-la de frente. Afinal, a calúnia pode me tornar mais forte. Então, desviei-me de lado e desviei do ataque. Mestre, por que tanta pressa? Liu Bingshi bufou friamente e parou seus movimentos. Discípulo rebelde, você quer implorar por misericórdia agora? Eu balancei a cabeça e ri levemente. Peguei 2 almas do espaço do sistema. Mestre, por que você acha que eu exporia minha identidade repentinamente? Aleijar meus companheiros discípulos. Vendo as 2 almas familiares em minhas mãos, as pupilas de Shen Yui e outros se contraíram repentinamente. Não estava combinado que essas 2 pessoas já haviam sido enviadas para fora da seita? Mas agora, o que está acontecendo? Até o casal Shu Changxion instantaneamente mostrou choque em seus rostos. Antes de vir, eles viram claramente aquelas 2 pessoas. Eu estava bem, mas agora, olhando para o meu efeito inofensivo, um calafrio nasceu em seus corações, e no segundo seguinte, Liu Bingshi falou primeiro. Shu Shen, que audácia!
Você realmente ousa matar e roubar almas? Ao ouvir isso, balancei a cabeça vagamente. Mestre, então me diga, por que eu mataria e roubaria almas? Assim que essas palavras saíram, os discípulos na loja discutiram um após o outro. Deve ser uma técnica de cultivo demoníaca para engolir almas e aumentar o cultivo. Liu Bingshu disse algo sem rimas ou razões, desafiando a estabilidade e o caminho inverso. Você também cultivou técnicas de cultivo malignas? Eu balancei a cabeça. Mestre, além de aumentar o cultivo, as almas não têm outros usos? Eu sorri levemente. Lembrei lentamente, existe um tipo de flâmula neste mundo. Antes que as palavras terminassem, Liu Bingshu pareceu pensar em algo e imediatamente exclamou em choque e raiva. Bandeira das 10.000 almas! Você deve ter refinado a bandeira das 10.000 almas para ousar ser tão arrogante. Ao ouvir isso, todos ficaram chocados. Bandeira das 10.000 almas! Essa é uma arma mágica maligna do dão demoníaco. Eu balancei a cabeça com aprovação, certo? É assim mesmo. Jin, o hospedeiro reconhece a calúnia de refinar a bandeira das 10.000 almas. Parabéns ao hospedeiro por obter uma bandeira das 10.000 almas. No instante seguinte, uma bandeira coberta de sangue. Uma magia exalando energia vermelha e sombria apareceu de repente em minha mão, sentindo a aura sangrenta e óssea. Todos sentiram um frio profundo em seus corações, e o rosto de Liu Bingshu ficou ainda mais pálido. Ela já tinha visto isso em livros antigos. Para refinar esta bandeira, é preciso massacrar 10.000 pessoas. Ela de repente pensou. Nos discípulos desaparecidos da seita nos últimos anos, sua voz tremia. Jin, os discípulos desaparecidos ao longo dos anos foram todos mortos por você? Eu balancei a cabeça novamente. Admiti sem hesitação, sim, eu os matei. Jin, o hospedeiro admite ter matado os discípulos desaparecidos, 18.677 almas de discípulos. Foram automaticamente absorvidas pela bandeira das 10.000 almas. Vendo-me tão direto, todos os discípulos ficaram aterrorizados. Ela realmente admitiu assim? Ela é a espiã enviada pela seita demoníaca? Ao ouvir a última frase, meus olhos brilharam. Exato. Eu sou. Justamente quando eu estava prestes a confessar, a voz do sistema de repente ecoou na minha mente. Detectado que o anfitrião é órfão, identidade duvidosa. O sistema irá automaticamente procurar parentes de sangue para você. Ping. Busca por parentesco bem-sucedida. O anfitrião é o filho do chefe da seita Demônio Celestial, a seita número 1 do caminho demoníaco. Neste momento, o chefe da seita Demônio Celestial já veio para reconhecer o parentesco. O quê? Fiquei imediatamente atordoado. Minha mãe, na verdade é Lu Onja, o chefe da seita Demônio Celestial que alcançou o reino da tribulação com sua morte em 100 anos. Antes que eu pudesse pensar muito, Liu Bingshu gritou com raiva. Desgraçado! Este mestre hoje vai limpar a porta. Ele avançou novamente em minha direção antecipadamente. Eu levantei meu nome. Eu não me escondi. Apenas levantei lentamente o estandarte das 10.000 almas em minha mão. Limpar a porta? Eu zombei. Você está errado. Hoje, sou eu quem vai limpar os traidores da seita. As palavras caíram. Eu joguei o estandarte da alma com força. O estandarte da alma destruiu tudo, destruindo instantaneamente a luz da espada. Prendeu diretamente Liu Bingshu no vazio. Ele nunca pensou que eu teria tanta força. Massacre. Mas eu não queria dar a ele outra chance de falar. Mestre, se você tem algo a dizer, diga no inferno. Com um flash, apareci na frente dele e lancei um soco. Explodi diretamente sua cabeça. Enquanto o sangue espirrava, eu já havia restringido sua alma. Revelei uma expressão inofensiva. Então, nos olhos de dor inacreditável de Liu Bingshu, eu imediatamente usei a arte demoníaca devoradora do céu. A energia demoníaca surgiu, transformando-se em um buraco negro sem fundo. Em um instante, sua alma foi absorvida e refinada. Uma onda de calor se espalhou por todo o meu corpo. Eu não pude deixar de suspirar. Esta é a arte demoníaca devoradora do céu. Incrível! Desde que Liu Bingshu atacou até que eu o matei, todo o processo foi muito rápido. Tanto que todos os presentes não reagiram até que Xuonglin foi a primeira a voltar a si. Olhando para mim incertamente, sua força. Eu rio confusamente. Por quê? Muito surpreso. Vocês não disseram que eu praticava o estandarte da alma caótica, devorando o cultivo? Por que não adivinham? Eu matei tantas pessoas. Que nível minha força realmente alcançou? Xuonglin ouviu Weile, mas rapidamente falou. Yeshu, sua força apenas quebrou o reino nascente.
Eu imediatamente comi com efeito. Iota, você está dizendo que eu, com um cultivo nascente, suprimo um especialista em transformação divina com um golpe? Ao ouvir isso, a expressão de Shu Onglin congelou. Estava prestes a ficar com raiva, mas sentiu que era irracional. Se eu realmente fosse nascente, como eu poderia suprimir um venerável mundial com um golpe? Sua voz tremia. Você é o reino da transformação divina? Eu balancei a cabeça casualmente. Minha boa irmã, por que a perspectiva é tão pequena? Eu sou um grande demônio que massacrou dezenas de milhares de pessoas. Como poderia ser apenas o reino da transformação divina? Adivinhe de novo. Ouvindo minhas palavras, o tom de Shu Onglin ficou ainda mais incerto. Você não poderia ser o reino da tribulação, certo? Meus olhos se iluminaram, com mais apreciação em meus olhos. Tão ensinável. Isso mesmo, eu sou o reino da tribulação. Jin. O hospedeiro reconhece que é um cultivador demoníaco da tribulação, e o cultivo aumentou automaticamente para o reino da tribulação. No segundo seguinte em que a voz do sistema soou, uma força misteriosa e poderosa jorrou do vazio para dentro do meu corpo. Meu reino instantaneamente quebrou do reino da transformação divina para o reino da tribulação. A aterrorizante aura da tribulação vazou sem reservas, suprimindo as pessoas presentes a ponto de não conseguirem levantar a cabeça. Sentindo essa aura, os olhares de Shu Onglin e outros eram como se tivessem visto um fantasma. Você realmente é o reino da tribulação? Eu rio indistintamente. Isso é graças a você, minha boa irmã. Shu Onglin ouviu isso com um rosto cheio de confusão. Graças a mim? Por quê? Eu sorrio brilhantemente. Você não precisa saber. Você só precisa saber que foi você quem me ajudou a romper. Para agradecer a você, vou lhe dar uma recompensa. Shu Onglin ficou ainda mais apavorada. Recompensa? Que recompensa? Eu olhei para o estandarte da dezena de milhares de almas de Wen no vazio. Eu sorrio com aprovação. Vou recompensá-la por ser a alma principal deste estandarte. As palavras caíram. Eu agitei minhas mangas e o estandarte da dezena de milhares de almas se transformou em um raio de luz e voo. Perfurando diretamente o peito de Shu Onglin, a energia demoníaca surgiu, e acumulada na ponta, devorou sua carne por completo. 10.000 almas emergiram, e arrastaram sua alma à força para dentro da bandeira. Onglin! Vendo essa cena, o casal Shu Tianxion não conseguiu mais manter a calma, eles ficaram chocados repetidamente por mim. Ainda não se recuperaram do fato de eu ser um cultivador demoníaco da tribulação, agora vendo sua filha sendo refinada, não conseguiram mais ficar parados. Besta! Procurando a morte! Shu Tianxion rugiu. Os dois usaram seus poderes divinos, e avançaram para me reprimir. No entanto, 2 meros estágios médios da transformação divina, para mim que já estou no reino da tribulação, não são diferentes de formigas. Eu não pude deixar de rir. Quem está procurando a morte são vocês. Assim que as palavras caíram, um soco foi lançado, a densa energia demoníaca dispersou instantaneamente seus poderes divinos, e o ímpeto remanescente os atingiu. Pará! 2 estrondos, Shu Tianxion e Su Yunxi voaram para trás. Quebraram mais de 10 pilares suspensos antes de parar, eles caíram no chão, com a respiração fraca. Seus olhos estavam cheios de terror ao me encarar. Sua força, como é possível? Eles foram dominados pela raiva, e agora se lembraram da minha terrível aura da tribulação, especialmente ao ver a intenção assassina em meus olhos sem disfarçar. Os dois finalmente ficaram com medo. Filho ingrato, o que você quer fazer? Meus lábios se curvaram, minha voz carregava um toque de sede de sangue, e eu soltei uma risada estranha. Pai, mãe, o que eu quero fazer? Vocês não sabem. A voz de Su Yunxi tremia. Shen-er, nós somos seus pais. Você quer nos matar? Nós te criamos com tanto esforço. Por que você é tão cruel? Eu imediatamente soltei uma risada fria. Por quê? Então vocês me deixam assumir a culpa por Shu Seng. E por quê? Claramente não fui eu que fiz, eu até apresentei as evidências. Mas vocês, para proteger a reputação dele, me forçaram a admitir. Como assim? Um filho adotivo não é filho. Pensando na graça de ser criado. Eu aceitei, mas vocês deixaram Shu Seng me caluniar uma e outra vez. Su Yunxi retrucou tremendo. Não, não é assim. Tudo isso é um mal-entendido. O sarcasmo em meus olhos ficou ainda maior. Mal-entendido. Digamos que sobre o assunto de hoje, vocês realmente não sabiam que estavam me caluniando como um cultivador demoníaco. Caluniando-me por prejudicar meus companheiros discípulos. Passamos 10 anos juntos. Vocês não sabem que tipo de pessoa eu sou? Claro que sabem.
Mas vocês ainda escolheram acreditar em Shen Yue. Não, vocês são parciais em relação a Shu Seng, que está por trás dele. Vocês podem ver essa calúnia tão óbvia. Mas me deixam provar minha inocência, me deixam admitir, é para a reputação do filho de vocês. E eu? Nestes anos, comi e usei as coisas de vocês. Mas eu fui tão ruim para vocês? Nestes 10 anos, meu frio interno se estabilizou. Lavo roupas e cozinho. Aventurei-me em reinos secretos para trazer de volta inúmeros tesouros celestiais para vocês. Até escrevi roteiros para ganhar muitas pedras espirituais para a seita. Eu não devo mais nada a vocês. Mas agora, por causa de um tal chamado filho biológico, uma pitada de culpa brilhou no rosto de Shu Tianxiong, mas como mestre da seita, ele não podia admitir que estava errado. Ele gritou de repente, uma palavra, não. No começo, realmente não achamos que foi você quem fez isso. Mas agora, a partir dos fatos, Shen Yue não está certo? Você caiu no caminho demoníaco, prejudicando seus companheiros discípulos. E também refinou a bandeira das 10.000 almas. Estávamos errados em te culpar? Seu idiota! Eu estava ansioso e furioso. Vocês ainda acham que fui eu quem fez isso até agora? Shu Tianxiong bufou friamente. Não é? Su Yunxi parecia um pouco confusa. Shen Er. Mãe sente que você não fez essas coisas, mas os fatos mostram que você fez. O que está acontecendo? Eu sorri, fiquei em silêncio por um momento e decidi explicar. Claro, minha explicação não é para provar minha inocência, mas para matar tudo isso. Não, não fui eu quem fez isso. Vocês também sabem disso. Estas são as calúnias do seu bom filho, mas vocês não sabem. Eu sou o filho predestinado deste mundo. Eu tenho uma habilidade muito especial desde que nasci. Calúnia se torna realidade. Contanto que alguém me calunie, não importa o conteúdo, contanto que eu admita ativamente. Então tudo se tornará realidade. Então, vocês entendem? Minha voz é divertida, o sistema é muito prejudicial, mas essa declaração, eles podem aceitar. Com certeza, Shu Tianxiong e sua esposa ouviram isso. Cheios de horror, olharam um para o outro. Filho do destino. Esse é o protagonista de uma era. Associado a tudo o que aconteceu comigo, eles finalmente escolheram acreditar. Caso contrário, como explicar meu cultivo de tribulação transcendente? Como explicar de onde veio minha bandeira da alma esperançosa? Neste momento, seus rostos estão cheios de arrependimento. Filho do destino, ah! No futuro, ele certamente voará para o céu e até liderará toda a seita. E eles pessoalmente me empurraram para o lado oposto. Minha voz não estava baixa. Todos os discípulos da loja ouviram. Eles ficaram chocados instantaneamente. Acontece que eu realmente fui incriminado injustamente. Vergonha e palidez apareceram no rosto de todos. E Shu Seng e Shen Yue, ao ouvir isso, ficaram ainda mais pálidos. Especialmente Shen Yue. Ele não esperava que uma calúnia casual criasse um demônio incomparável que devoraria o mestre e a irmã mais velha sem hesitação. Shen Yue ficou tão assustado que estremeceu. Neste momento, Su Yunxi me viu tão poderoso. Imediatamente abriu a boca para diluir, preferia, Shen Er, tudo isso é um mal-entendido. Talvez sua irmã mais nova, Shen Yue, tenha entendido mal. Já que não foi você quem fez isso, apenas esclareça. Deixe-a pedir desculpas a você. Vamos esquecer este assunto. Shen Yue acenou com a cabeça repetidamente ao ouvir isso. Com medo de ficar para trás e seguir os passos de Liu Bingshui, fiquei ainda mais desapontado. Su Yunxi. Até agora, você ainda está pensando na reputação de Shu Seng. Tudo isso realmente começou com a calúnia de Shen Yue. Mas quem é o mentor nos bastidores? Todos nós sabemos. Mas ele ainda se recusa a mencionar Shu Seng. Querendo que ele se afaste do relacionamento, é muito ridículo. Su Yunxi ouviu o significado das minhas palavras. Sabendo que não pode escapar, ele só pode se virar e dizer para Shu Seng, Seng Ir, você estava errado sobre este assunto. Peça desculpas ao seu irmão rapidamente. A expressão de Shu Seng ficou rígida. Nestes 2 meses, ele se acostumou a estar no alto. Deixá-lo pedir desculpas. Ele estava muito relutante, mas no final era a ordem de Su Yunxi. Ele só podia ser superficial. Desculpe, irmão, eu estava errado. Eu não deveria ter te caluniado. Tanto faz, eu não estou bravo, apenas soltei uma risada fria. Shu Seng, não importa que você me calunie. Eu admito tudo, mas espero que, quando eu destruir seu clã feminino, você não chore. Essas palavras eram como sussurros de um demônio. Shu Seng e todos os Shu caíram paralisados no chão. Shu Tianxiong ficou ansioso.
Xu Shen, o que você quer afinal? Sua mãe disse que se você se desculpar, o assunto termina. Você tem que ser tão implacável? Achei engraçado e dei um tapa forte no rosto dele. Terminar com isso? Você só quer terminar porque não consegue me vencer? Eu até matei sua filha, e você ainda quer terminar com isso? Como você pode ser tão hipócrita? Já estamos em guerra até a morte. No fundo, você deve estar pensando em como nos matar. Dei outro tapa na outra face dele. E o que tem de ser implacável? Eu sou implacável. E daí? Se não está satisfeito, levante e lute comigo. Me bata. Me bata. A cada frase que eu dizia, dava um tapa. Até a última frase, usei toda a minha força. Com um tapa, a cabeça de Xu Changxiong foi pelos ares. Todos ficaram paralisados. Ninguém esperava que meu poder de luta fosse tão explosivo. Quando estava prestes a avançar para extinguir completamente sua alma, Su Yunxi abriu os braços de repente. Parou na minha frente. Shen-er, não seja teimoso. Já estou velho, amuleto de jade ancestral. Aconselho você a não ousar ofender o cultivo auto-atribuído. Caso contrário, quando o ancestral ressuscitar, será tarde demais. Ouvindo a ameaça em suas palavras, apenas soltei uma risada fria. Em meu monólogo interior, disse, já que você quer morrer primeiro, então eu te satisfarei. Depois que as palavras foram ditas, levantei a mão diretamente. Uma palma esmagadora desceu. A impressão da mão que cobre o céu estava prestes a esmagá-lo. Os olhos de Su Yunxi estavam cheios de terror. Ele não esperava que minha ameaça fosse inútil. Eu realmente ia matá-lo. Em um momento crítico, um grito alto veio. Pirralho! Você ainda ousa ferir pessoas na frente deste ancestral? Em seguida, um velho taoísta de ossos de fada. Ele se colocou na frente dele, bloqueando o golpe fatal. O ancestral é o ancestral. Inúmeros discípulos gritaram excitados, pensando que o Salvador havia chegado. Porque este ancestral Tianxuan é do reino Dongin, um dos 7 maiores especialistas de Duji. Xu Changxiong gritou ainda mais surpreso. Este demônio caiu no caminho demoníaco e alegou estar passando pela minha seita. Por favor, ancestral, haja. Os discípulos também repetiram. Por favor, ancestral, haja. O ancestral Tianxuan virou a cabeça e me olhou com olhos hostis, segurando. Atreva-se a ser selvagem na minha seita Tianxuan, procurando. Sua voz parou abruptamente. Porque eu já havia espetado diretamente a bandeira das 10.000 almas. Coisa velha! Por que tanta besteira? Se você quer lutar, então lute. Em um piscar de olhos, eu espeto a bandeira diretamente, apontando para o centro da testa do ancestral Tianxuan, mas este ancestral reagiu muito rápido. Ele desviou ligeiramente, mas ainda assim deixou uma marca de sangue em sua bochecha. Desta vez, ele ficou completamente furioso. O ancestral Tianxuan rugiu e lançou um poder sobrenatural supremo. Ele me atacou diretamente, mas eu não tive medo e fui direto ao seu encontro. Embora ele seja um reino menor do que eu, tenho a bênção da bandeira das 10.000 almas, e os dois lados estão lutando de igual para igual. Mas esqueci que esse ancestral não era nada honrado. Ele convocou diretamente os discípulos da seita Tianxuan. Eles formaram uma formação para me atacar. Eu já estava lutando além do meu reino e, agora, sob a supressão da formação, gradualmente, mostrei sinais de exaustão. O ancestral Tianxuan zombou imediatamente ao ver isso. Jovem, não importa quão forte você seja, este é o território da minha seita Tianxuan. O mundo do cultivo é uma selva onde os fracos são presa dos fortes. Para se dar bem, você precisa de uma boa base. Quem te mandou não ter uma? Sob a interferência das palavras, eu finalmente revelei uma falha. O ancestral Tianxuan mostrou uma expressão de alegria. Garoto, você está procurando a morte. O terror do estágio final de Dongji varreu instantaneamente a área. Imediatamente depois, uma mulher de vestido vermelho atravessou o vazio. Com uma palma casual, ela destruiu toda a seita. Com uma palma, ela jogou o ancestral Tianxuan do céu para o fundo da terra. Toda a cena ficou instantaneamente silenciosa. A mulher de vestido vermelho nem sequer olhou para o ancestral. Ela foi direto para mim. No segundo seguinte, em meio aos olhares incrédulos de todos, ela me abraçou forte. Shen-er. Você é meu Shen-er. Fiquei atordoado por um momento e perguntei cautelosamente. É minha mãe. A mulher assentiu pesadamente, com uma voz gentil. Sim, eu sou sua mãe, Lu Onja. Acontece que fui sequestrado por inimigos quando criança. Durante todos esses anos, ela procurou por todo o reino demoníaco, mas não conseguiu me encontrar. Até recentemente,
Ela sentiu uma agitação na linhagem sanguínea, então ela rastreou até aqui. Meu filho, você sofreu muito. A voz de Luo Hongyan tremeu. Ela levantou a cabeça em silêncio. Seu olhar ficou instantaneamente frio. Shen-er, o que aconteceu com seu cultivo? Eles estão te intimidando? Não sei porquê, mas senti uma sensação de dependência dela. Então contei tudo a ela, desde a acusação de Shu Seng até o favoritismo dos pais. E então a traição de seus companheiros discípulos. Luo Hongyan ficou furiosa depois de ouvir. Seu olhar varreu friamente a multidão. Shen-er, essas pessoas. Você precisa que sua mãe ajude você a lidar com eles? Eu balancei a cabeça imediatamente, apontando para o ancestral Tianshuan do outro lado. Mãe, aquele velho disse agora mesmo que eu não tinha passado e queria me matar. Felizmente, antes que as palavras pudessem terminar, Luo Hongyan já havia agido. Como ousa ferir meu filho? Morra! A aura do estágio final da tribulação era aterrorizante. O ancestral Tianshuan já estava gravemente ferido e não era páreo para ela. Vendo que ela estava prestes a ser suprimida no local, ela de repente correu em direção a Su Yunxi. Rápido, ofereça o tesouro supremo da seita. Desperte a grande formação protetora da seita. Su Yunxi lançou um feitiço apressadamente, mas descobriu que não havia reação. Ela examinou com sua consciência espiritual e descobriu que o tesouro havia desaparecido. Instantaneamente, ela pareceu pensar em algo e olhou para mim com uma expressão embaraçada. Vendo isso, o ancestral Tianshuan rugiu furiosamente. Su Yunxi, o que diabos você está fazendo? Onde está o tesouro? Eu sorri e peguei uma pérola azul do espaço do sistema. Vocês estão falando sobre isso? No momento em que o ancestral Tianshuan viu a pérola, seu rosto ficou mortalmente pálido. Ela entendeu que Su Yunxi havia perdido o tesouro. Sem a grande formação protetora da seita, ela não é páreo para minha mãe, apenas em algumas rodadas. Ela foi suprimida no local, olhando para mim fixamente, com um olhar que queria cortar Su Yunxi em milhares de pedaços. Droga, você tem uma mãe no estágio final da tribulação da ascensão. Por que você não disse antes? Antes que sua alma pudesse deixar o corpo, eu já pisei em sua cabeça, velha. Você está certo, para se dar bem, você precisa de um histórico. Infelizmente, seu histórico não é tão forte quanto o meu. Depois de dizer isso, levantei meu pé e pisei pesadamente. P.A. O corpo físico da ancestral Tianshun explodiu, mas sua alma se dividiu em milhares, fugindo em todas as direções. Mas diante da minha bandeira das 10.000 almas, tudo isso não passa de uma luta agonizante. A bandeira das 10.000 almas é oferecida, amarrando sua alma, e então absorvendo todas as suas almas divididas na bandeira. Com a proteção da minha mãe, aproveitei a oportunidade para refinar seu corpo físico, a energia de um monstro do estágio intermediário da tribulação da ascensão. Na verdade, fez com que os grilhões em meu corpo relaxassem fracamente. Depois de fazer tudo isso, eu me virei lentamente. Voltei meu olhar para Shu Seng. Neste momento, ela não tinha mais a ferocidade de antes. O que a substituiu foi um terror infinito. Irmão. Sua voz estava tremendo. Caminhei em direção a ela passo a passo, cada passo como se estivesse pisando em seu coração. Finalmente, ela não aguentou mais, suas pernas ficaram fracas e ela caiu de joelhos no chão. Irmão, eu estava errado, eu não deveria ter te caluniado. Eu balancei a cabeça, estendi a mão e limpei suas lágrimas, meu bom irmãozinho. Não importa, eu admito todas as suas calúnias contra mim. Mas espero que você assista de perto quando eu enfrentar uma morte trágica. Não chore, ou meu irmão ficará com o coração partido. Shu Seng ergueu a cabeça de repente, como se estivesse olhando para um demônio, mas eu não lhe dei mais chances. Carregando-a como um pintinho, levei-a para a frente do casal Shu Tianxiong. Shen-er, o que você quer fazer? Shu Tianxiong rugiu histericamente. Eu sou o seu pai. Você acabou de cometer parricídio e extinguir seus ancestrais. Você ainda quer cometer matricídio? Eu ri friamente no local. Velho, agora você se lembra que eu sou seu filho? Quando Shu Seng me caluniou. Por que você não se lembrou quando me fez assumir a culpa por ela? Por que você não se lembrou? Além do mais, vocês não são parentes de verdade. Minha mãe, Luo Hongyan, também tentou falar. É verdade, vocês são apenas pais adotivos. Mate! Se o mundo ousar me condenar, eu destruirei o mundo. Shu Tianxiong e sua esposa ficaram tão irritados que vomitaram. Su Yunxi foi ainda mais perturbada e presa. Shen-er, nós erramos. Por favor, nos dê uma chance de compensar. Deixe-nos ficar com você para sempre. Compensar?
Eu ouvi isso e meus lábios se curvaram ligeiramente. Ficar comigo para sempre? Me compensar? Ela assentiu repetidamente. O sorriso no canto da minha boca ficou ainda mais intenso. Ótimo! Os olhos de Suyunchi brilharam de surpresa. Mas no segundo seguinte, minha bandeira do imperador humano já havia perfurado seu peito. Por quê? Por quê? Ela olhou para a bandeira em seu peito, olhando para mim com confusão. Eu sorri brilhantemente. Mãe, entre na minha bandeira da alma. Torne-se minha escrava da alma. Isso não significa que você pode ficar comigo para sempre? Quanto a compensar, seu corpo físico é bom. Assim que as palavras caíram, eu diretamente usei a arte demoníaca devoradora do céu, refinando instantaneamente seu corpo e alma completamente. Logo, uma escrava da alma de energia negra ficou respeitosamente ao meu lado. Ao lado dela estavam também Xuongling, o ancestral Tianshuan e outros. Vendo esta cena, Shu Tianxion entrou em colapso completo. Ele apontou para mim e rugiu. Você é um monstro. Revirei os olhos, mas eu ri. Obrigado pelo elogio. Assim que as palavras caíram, a bandeira do imperador humano saiu voando da minha mão. Com um som de puff, diretamente estourou sua cabeça. A energia demoníaca envolveu, até mesmo sua alma foi devorada. Vendo meus pais adotivos sendo mortos por mim pessoalmente, os discípulos da loja ficaram tão assustados que suas almas voaram para longe. Com um som de plop, todos se ajoelharam. Jovem mestre, nós estávamos errados. Por favor, nos deixe ir. Mas eu balancei a cabeça. Eu sou um cultivador demoníaco, não um libertador de cavalos. Assim que as palavras caíram, com um tapa, transformei minha esposa, que implorava por misericórdia, em uma pilha de carne instantaneamente. Minha mãe, robusta, apenas pronunciou uma palavra com carinho, mate. Já impaciente, esfregando as mãos, entrei correndo no campo de batalha. Em seguida, foi um massacre unilateral. Parei por um instante, arrependido. Dor, terror, ela não esperava. Várias calúnias, purificação para extinguir o fogo da aniquilação. Foi nesse momento que um líquido quente escorreu debaixo dela. Senti um pressentimento. Perdi instantaneamente o interesse em brincar. Então, avancei lentamente, protegendo-a sob seu olhar aterrorizado. Um raio de luz divina disparou da ponta dos meus dedos, perfurando instantaneamente sua cabeça e alma. Caiu relutantemente. Lancei uma chama demoníaca, reduzindo-a a cinzas. Refinei-a. Eu cuido dos funerais. Feito tudo isso, minha consciência divina detectou uma figura sorrateira. É ela, Shen Yui. Meus lábios se curvaram em um sorriso. Dei um passo, quebrando o vazio, e parei na frente dela. Minha boa irmã Júnior. Aonde você está indo? O corpo de Shen Yui enrijeceu e ela caiu de joelhos com um baque. Irmão, eu errei. Foi tudo Shu Seng quem me forçou. Mas eu só senti frio no coração. Mesmo nessa hora, ela ainda estava mentindo. Ela ainda queria implorar, irmão, em consideração a... Antes que ela terminasse de falar, eu já havia esmagado seu crânio com um tapa. Falava demais. Se tiver algo a dizer, direi depois de vasculhar sua alma. Dito isso, levantei minha manga e absorvi sua alma também. Nesse momento, o massacre já estava chegando ao fim. Corpos de companheiros de seita por toda parte. Eu não pretendia desperdiçar a técnica devoradora celestial demoníaca em ação. Toda a seita Xuan celestial se transformou em minha grande pílula de sangue e ki. Ufa! Meu reino naturalmente avançou para o estágio intermediário da tribulação da transcensão. Minha aura aumentou repentinamente. Todos ficaram apavorados. Não admira que ele seja filho do Lorde Demônio. Minha querida mãe barata estava ainda mais cheia de alegria. Ela se aproximou e apertou meu rosto com carinho. Nunca imaginei que meu pequeno Shan fosse tão incrível. Eu não senti nenhuma resistência a este gesto, mas um pouco de alegria. Será que isso é o vínculo familiar? Ela se chama Luo Shen e tem a aparência do seu pai. Eu bati a cabeça sem entender. Outro jovem mestre falso. Luo Shen entendeu instantaneamente sua atitude e ficou imediatamente humilde. Mas eu estava com preguiça de perder tempo. Eu só queria ver. Comer uma vida. Sob o olhar aterrorizado dela, eu cortei sua cabeça com um golpe. Eu sou uma pessoa que odeia problemas. Em vez de brigar no futuro, é melhor cortar agora. E este também é o meu jeito de lidar com as coisas dela. No final, minha mãe nem sequer pestanejou. Aqueles lordes demônios pareciam estar agradavelmente surpresos. Parece que eles já tinham me escolhido. Eu estava muito feliz, então perguntei preocupado: Mãe,
Eu a matei. E o pai? Minha mãe sorriu. Shen-er, não precisa se preocupar. Eu continuei perguntando. E o pai? Quem diria que a expressão da minha mãe mudaria repentinamente? Tem certeza de que quer vê-lo? Eu balancei a cabeça com firmeza. No segundo seguinte, um estandarte das 10.000 almas apareceu na mão dela, com energia demoníaca surgindo dentro. Uma alma de demônio celestial bonita apareceu ao lado dela. Havia também uma súcubo encantadora. Minha mãe apontou para a alma masculina e explicou sorrindo. Ele é seu pai, Luo Qingyan. Fiquei instantaneamente atordoado. Acontece que, naquele ano, foi a namorada de infância do meu pai, a súcubo, que me fez me perder. E meu pai não apenas a protegeu, como também teve um filho com ela, Luo Shen, querendo que ele fosse meu substituto. Minha mãe ficou extremamente desiludida ao descobrir a verdade. Então, ela matou pessoalmente aquele casal de cães e os transformou em almas demoníacas. Tomei o lugar de mestre da seita. Ela olhou para mim e perguntou pessoalmente: Você vai culpar sua mãe? Como eu poderia culpar uma vítima? Só sinto pena. Mãe, o gosto da traição é muito amargo, não é? Naquele instante, os olhos da minha mãe ficaram vermelhos e ela me abraçou forte. Assim, voltei para a seita Demônio Celestial com minha mãe. Ela queria me passar o lugar de mestre da seita. Mas eu recusei. Agora que tenho liberdade e poder, só quero experimentar este mundo. Inesperadamente, ela renunciou diretamente ao posto de mestre da seita e decidiu me acompanhar, vagando pelos confins do mundo.